A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 9. Me organizando aqui. Os irmãos acharam, amém, queridos? Então nós vamos ler Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou preparado para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu tenho que usar óculos, irmãos. Chegou a hora de eu usar óculos. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Graças a Deus. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Quero agradecer ao presbítero Washington pelo convite. Deus abençoe. Os pastores aí, pastor Paulo, pastor Aldenir, pastor Hélio, Valmir, evangelista Valmir. Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, é uma honra muito grande para mim, ainda mais poder falar no encerramento aqui da campanha. É uma honra mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite, viu, Washington? Agradeço muito aí o convite que você me fez. Queridos, não feche sua Bíblia, eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta para nós meditarmos aqui um pouco no livro de Josué, aqui do capítulo 1. O tema dessa campanha é sobre anima-te. É ou não é? Amém ou não amém? Amém. Anima-te. Quantos vieram aqui na campanha, mas não só vindo só hoje, mas já veio outros cultos nessa campanha? Beleza, muita gente, quase todo mundo que está aqui veio outros dias aqui da campanha. Então vocês já devem ter escutado várias e várias palavras a respeito sobre anima-te, sobre animar. E quando nós falamos sobre ânimo, animar, anima-te, nós encontramos alguns significados. Que significados são esses? Por exemplo, temperamento, ação de manifestar o seu desejo, sua vontade. Em quem há força, ânimo para superar as dificuldades, coragem, são sinônimos que permeiam, que norteiam a palavra ânimo, coragem, força, manifestação de desejo, de vontade. Só que existe um outro lado da moeda do ânimo. O que é o contrário do ânimo? O desânimo. O desânimo é o contrário do ânimo. É o homônimo do ânimo. Então a falta de ânimo ou desânimo advém, irmãos, geralmente por um momento de crise ou de dificuldade que a gente passa. Que antecede esse sentimento. Por exemplo, quando a gente fala sobre ânimo, sobre animar, sobre tenha ânimo, geralmente nós falamos isso porque o que existe? Existe um desânimo. Você não vai falar para uma pessoa, ei, anima-te, se ela já está animada, é ou não é? Então, quando nós pensamos sobre a palavra ânimo, animar,
geralmente o contexto que segue isso é um desânimo. E isso nós encontramos na Bíblia também. Por exemplo, lá no texto que nós lemos, nós encontramos isso. Em quais textos nós encontramos mais isso? Nós encontramos isso, Jesus falando para os discípulos em João capítulo 16, versículo 33. O que ele fala? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está usando a palavra ânimo por causa que ele está falando, ele está antecipando uma situação de dificuldade que os discípulos vão passar. É ou não é, irmão? Vocês precisam ter ânimo, por quê? Porque vocês vão sofrer. Então, geralmente, quando a palavra ânimo é utilizada, porque nós estamos inseridos em um contexto difícil, de dificuldade. Onde outra vez essa palavra acontece? Em 2 Coríntios capítulo 4, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto a seguinte palavra, versículo 16: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova dia após dia. Olha o que ele está falando. Irmãos, eu não desanimo, ainda que o meu exterior, ou seja, ainda que as situações dessa vida, as coisas que eu estou sofrendo aqui neste mundo físico, sejam um problema, sejam uma dificuldade, eu não desanimo, porque por mais que o exterior esteja passando por dificuldade, o meu interior está renovado em Deus. Então, nós encontramos a palavra ânimo, geralmente cercada desses significados, e ele continua no versículo 17, em 2 Coríntios 4, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, o mundo físico, onde a gente pode sofrer desânimo, tristeza, problema, dificuldade. Não, a gente não olha para essas coisas, mas nós olhamos para aquilo que não se vê, que é o eterno. Pois os visíveis, as coisas visíveis são passageiras, temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, queridos, geralmente quando nós falamos de ânimo, nós estamos colocando nessa bagagem dessa palavra situações de dificuldade, situações difíceis. E existem algumas coisas na nossa vida que geram desânimo mesmo. Por exemplo, a rotina. Quantas vezes nós não ficamos desanimados por causa da rotina maçante que nós entramos? É ou não é, irmão? Às vezes aquela rotina em casa, as mesmas coisas, os mesmos afazeres, essa rotina às vezes gera desânimo. O que mais gera desânimo? Problemas repetidos. Qual o problema repetido que a gente tem todo mês, irmão? Mastercard, é ou não é, queridos? Misericórdia, que tribulação. É uma bênção quando a gente vai lá e passa de 24 vezes, o nosso coração se alegra, mas quando vem a fatura, vem um desânimo ou não vem, irmão? Fala, meu Deus, o que eu fiz com esse cartão? Por que eu inventei de passar esse trem, né? Na hora de pagar é ruim. Então, problemas repetidos, às vezes gera desânimo na gente. Grandes desafios podem gerar desânimos. Quando a gente encontra um grande desafio a enfrentar, a gente, muitas vezes, algumas pessoas desanimam. A gente tem que comprar. Ainda mais, agora eu sou casado, eu sei isso na prática, irmão. Quando fala assim, a gente tem que comprar alguma coisa que eu sei que vai dispendiar muito gasto, é um grande desafio, eu já fico desanimado já. Eu falei, meu Deus da glória, tem misericórdia de mim, Pai. Mas existem pessoas que são desanimadas com pequenos desafios. Pequenos desafios já têm um poder enorme. Se falar assim para algum irmão, você vai ter oportunidade para dar uma saudação no culto. Tem gente que cola as placas, que não desanima, irmão. Fica, meu Deus, eu não quero não vou nem para a igreja. Então assim, existem situações e situações. Algumas situações para mim pode não gerar um desânimo, mas para você pode. Ou então algumas situações para você não vai gerar desânimo, mas para mim pode gerar. Outra coisa que gera desânimo, pecados costumeiros. Quantas vezes a gente cai no mesmo pecado e a gente fica desanimado, fala, não vou mais insistir não. Cair de novo no mesmo erro, na mesma coisa. Gera ou não gera desânimo, irmãos? Existem coisas, essas coisas que eu estou falando aqui do nosso dia a dia, da nossa vida corriqueira, é simplesmente para nos trazer a reflexão da seguinte coisa, algumas verdades, que todos nós, sem exceção de ninguém, estamos sujeitos ao desânimo, ao contrário do ânimo. Irmãos, não existe a pessoa mais santa desse universo
passa por desânimo. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Jesus precisou animar os discípulos em João 16:33, como eu li. Deus precisou animar Josué e Moisés. A gente vai falar um pouco ali adiante. Deus precisou animar Paulo em Atos 23:11, quando o apóstolo Paulo estava sendo perseguido. Jesus em um sonho falou assim: Paulo, tenha coragem. Todos nós podemos estar desanimados em algum momento da vida, irmãos. E isso é normal. Não coloque um peso maior do que você possa carregar. Geralmente, eu ou você podemos estar desanimados e a gente se cobra tanto que o desânimo já se torna mais um motivo para a gente desistir. Em vez de ser só o problema, a gente coloca uma carga ainda em cima do problema, está entendendo? Às vezes, por exemplo, você não tem dinheiro, aquela falta de dinheiro gera um desânimo. E por você estar desanimado, você se cobra ainda mais, causando mais carga em cima desse problema. E a nossa fé começa a ser minada. Eu quero que você entenda que, irmãos, o desânimo, ele pode ter um começo e pode ter um fim. Mas ele pode apenas ter um começo e não ter fim. Depende de nós. Depende de nós, a forma que nós encaramos. Outra coisa, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, o desânimo não pode ser para sempre. Irmão, não pode ser. Nós não podemos encarar um momento de desânimo. Eu estou falando de desânimo, Lucas, mas a campanha é sobre animar-te. Você está sendo coach inverso aí. Não, irmão, calma. A gente primeiro precisa falar da doença, para depois a gente falar um pouco da cura aí, falar como é que a gente faz. Mas a primeira verdade, todos estamos sujeitos ao desânimo. Amém ou não amém, irmão? Todos estamos. Quem já ficou desanimado aqui alguma vez? Ufa, amém, que não sou só eu, graças a Deus. O desânimo não pode ser para sempre. Olha o que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8. Quantos estão com a Bíblia aberta aí? Vocês estão abertos em Josué 1, certo? Vira a página para trás. Vai dar em Deuteronômio, capítulo 34. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8 diz a seguinte oração. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Nesse capítulo 34, um capítulo antes de começar Josué, o capítulo 34 fala sobre a morte de Moisés. E aqui nesse capítulo 34 fala que o povo chorou a morte de Moisés durante 30 dias. E dentre esse povo estava incluso Josué. Então Josué e todo o povo chorou a morte de Moisés durante 30 dias. Só que aí você vira a página de novo, vai lá para Josué capítulo 1. Olha que interessante, o versículo 1. O povo estava chorando por causa da morte de Moisés. Amém ou não amém? Amém. Olha o que Deus fala no primeiro versículo do capítulo de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Irmão, o povo estava chorando por causa de quê? A morte de Moisés, é ou não é? Aí vem Deus, fala para Josué: meu servo Moisés está morto. Parece ser uma notícia óbvia, não parece? Ai, Deus, o senhor estava onde? A gente sabe que Moisés está morto. A gente sabe. Mas olha o que ele fala: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Algumas coisas óbvias precisam ser ditas para que algumas verdades possam ser vividas. Como assim, Lucas? Algumas coisas óbvias precisam ser ditas. Ou seja, pessoal, Moisés está morto. Beleza. Mas vocês precisam largar esse luto e se preparar. Vocês não podem continuar desanimados. Algumas coisas óbvias precisam ser ditas para que algumas verdades precisam ser vividas. Deus fala para o povo: ó, meu servo Moisés está morto, vocês estão entendendo?
A gente está entendendo, Senhor, a gente passou 30 dias chorando, então tá bom, agora vocês preparem-se. Parou o choro, parou o luto, parou o desânimo. Ou seja, o desânimo não pode durar para sempre, queridos. Se você está passando alguma situação difícil, complicada, eu entendo você. Mas para de querer viver esse luto, essa tristeza, essa amargura repetidamente. E nós nos refugiamos nesses sentimentos de tristeza, nesses sentimentos de desânimo, quando as coisas não vão bem. Em vez de nós nos refugiarmos em Deus, nós preferimos aquele cantinho do desânimo, da tristeza, da ociosidade, da preguiça. Nós não podemos ficar parados lamentando, mas levantar glorificando. Esse precisa ser o lema das nossas vidas. Nós não podemos ficar parados lamentando, mas nós precisamos levantar, e o nosso levantar precisa trazer glória ao nome de Deus. Graças a Deus. Olha outro momento, Êxodo capítulo 4, versículo 1. Isso que Moisés falou a Deus, Êxodo capítulo 4, era quando Deus estava chamando Moisés para libertar o povo. A frase que Moisés utilizou para Deus é a frase que eu e você usamos quase todos os dias. Deus falou assim: Moisés, eu quero que você vá e liberte o povo. Aí o que Moisés fala no versículo 1 do capítulo 4 de Êxodo? E se eles não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir, Senhor? O e se é a muleta do desânimo, irmãos. O e se é a muleta do desânimo. Você tem que fazer isso. E se não der certo? Aí a gente começa a ficar desanimado. Você tem que lavar a louça. E se eu deixar a louça para mais tarde? Aí você fica desanimado. A Sara sabe disso. Ela, amor, tem que lavar a louça do almoço. Eu falei, e se eu lavar depois que eu assistir o Globo Esporte, eu fizer alguma coisa? Não dá vontade de cochilar depois? À tarde? Quem gosta de tirar um cochilinho à tarde, irmão? É bênção, não é? Eu também amo, pastor Denis. Pastor Denis diz que ama. Eu também amo, pastor Denis. E a gente fica usando o e se se torna a muleta do desânimo. E Moisés utilizou isso para Deus. Senhor, e se não me ouvirem? E se não sei o quê? Aí Deus fala no versículo 10. Disse, porém... Aí Moisés continua falando ao Senhor. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora. Eu não consigo falar bem. Colocando desculpa. Aí o que Deus fala no versículo 11? Quem deu a boca ao homem, Moisés? Quem fez o surdo? Ou o mudo? Quem lhe concedeu visão? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Qual é a primeira verdade que nós falamos? Todos estamos sujeitos ao desânimo. Amém ou não amém? Segunda verdade: o desânimo não pode ser para sempre. É uma verdade que você precisa carregar isso hoje. O desânimo não pode ser para sempre. Não pode ser, irmãos. Terceira verdade: não confunda preguiça com desânimo. Existe uma diferença grande aí. Qual a diferença? Preguiça geralmente é rápida, ela é momentânea. É o tempo para o corpo retomar ou recuperar a vitalidade. É aquela preguicinha depois do almoço? Você tirou o cochilo, depois você acorda, ó, novão, é ou não é? É uma preguiça, isso não é desânimo. E o que é desânimo? É um sentimento mais profundo, geralmente coloca em nosso coração questionamentos, preocupações, e muitas vezes nós confundimos preguiça com desânimo, e nós começamos a colocar desculpas na nossa preguiça como se fosse isso um desânimo, e começamos a orar a respeito disso. Senhor, eu estou tão desanimado, mas você não está talvez desanimado, talvez você esteja apenas com preguiça. Faça uma autorreflexão. Eu fiz uma autorreflexão hoje à tarde. Às vezes nós camuflamos a nossa falta de vontade em fazer por estar desanimado, falando assim, nós estamos desanimados. Senhor, eu estou tão desanimado, mas você está apenas com preguiça. Existe uma diferença muito grande. São 3 verdades que nós precisamos colocar. Qual é a primeira? Todos estamos sujeitos ao desânimo, é ou não é, irmãos? Segundo, o desânimo não pode ser para sempre. Terceiro, não confunda preguiça com desânimo.
São 3 verdades que a gente precisa entender para que a gente encare o próximo texto, para a gente finalizar, caminhar para o final. A gente precisa entender, antes disso, que o Evangelho, ele é dinâmico. Irmãos, nós fomos criados a produzir, fomos criados para produzir. Nós fomos criados para produzir. Lucas, e o que resulta? Qual o resultado da nossa fé? A glória de Cristo. A nossa vida, ela precisa produzir alguma coisa. O que a palavra de Deus diz? Pois produzi frutos dignos de arrependimento. Jesus fala para os discípulos em Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, ide e façam discípulos. Qual é o antídoto para o desânimo, irmão? Fazer, botar a mão no arado. Minha mãe uma vez falou assim para mim. Ela estava nos afazeres de casa e ela pegou e falou assim: se eu não fizer aqui, não tem quem faça aqui nessa casa. Na época que eu era solteiro. Então, mesmo eu doente, eu como mãe, eu tenho que cozinhar. Eu tenho que fazer isso. Você como mãe talvez se identifique, não é, irmã? Você fala, meu Deus, até doente eu tenho que fazer, até não sei o que eu tenho que fazer, ou não é? Mãe sabe disso. Isso aí é um antídoto que nós cristãos deveríamos adotar. É mesmo muitas vezes desanimados, fazer. Sabe um segredo que eu aprendi nessa pequena caminhada que eu tenho tido com Deus? É que quando é que eu estou desanimado, é aí que eu tenho que procurar produzir. Porque se eu começar a dar vazão a não produzir, eu vou ficar cada vez mais desanimado. Quantos já fizeram esteira aqui na academia? Já subiu pelo menos uma esteira na vida? Amém. Se você não subiu, irmão, suba para que Deus não leve você antes do tempo. Porque sua vida deve estar bem entupidinha já. Então suba na esteira, pegue um tênis, caminhe. Geralmente, quando a gente sobe na esteira, vai fazer algum exercício físico, o que vem na nossa mente quando a gente está praticando um exercício físico? Está na hora de parar, né? Já deu por hoje. É ou não é? O nosso corpo precisa de estar em movimento, mas a nossa mente também precisa estar condicionada a esse movimento. Porque se a nossa mente não estiver condicionada a esse movimento, o nosso corpo não vai responder. E a mesma coisa com a fé. Se a nossa fé em Cristo Jesus não condicionar a nossa maneira de pensar e viver, nós não faremos nada. A nossa fé em Jesus Cristo precisa moldar aquilo que pensamos e como reagimos a esses pensamentos. A nossa fé em Jesus Cristo precisa nos levar para fora da zona do comodismo, do desânimo. A nossa fé em Jesus, irmãos, precisa arrancar, nem que seja a força, a tristeza e a vontade de não fazer. A nossa fé em Jesus precisa nos levar a lutar contra os pecados que nós queremos simplesmente desistir, porque nós não damos conta. A nossa fé em Jesus precisa fazer como fez em Josué. Moisés, o maior líder que o povo de Israel já teve, morreu. Agora tem um desafio enorme pela frente. Tem um desafio enorme de liderar mais de milhões de pessoas. Se você parar para ver aqui, do versículo 6 ao versículo 9, Deus fala com Moisés. Ele utiliza a palavra forte e corajoso mais de 6 vezes em menos de 4 versículos. Por que ele fala isso para Josué? Porque bem possivelmente Josué estava precisando ouvir aquilo. Bem possivelmente, o que é ao contrário de forte? Fraco. E o que é ao contrário de corajoso? Medroso. Se Deus fica falando para Josué, seja forte e seja corajoso, uma vez. Josué, seja forte e seja corajoso, 2 vezes. Josué, pelo amor de Deus, seja forte e corajoso, 3 vezes. Falou para Josué 6 vezes isso.
Porque Josué deve ter olhado para o desafio que está à frente dele e falou: meu Deus, Moisés agora não está mais comigo, eu apenas era um auxiliar. Agora o negócio está na minha mão, a responsabilidade está comigo, o que eu faço? Seja forte e corajoso. Então, Lucas, qual é o antídoto então para acabar com o desânimo? Para nós, de fato, vivermos uma vida com ânimo, nós precisamos entender e aplicar as verdades de Deus. É ter a cabeça fria e o coração quente. É ter a cabeça fria e o coração quente. É ter o lógico, é ter o raciocínio, mas ter o coração fervendo de amor. É a lógica do reino e é o serviço do reino. A lógica do reino e o serviço do reino. Eu penso, eu faço. Eu creio, eu vivo. Eu amo, eu sirvo. É teu lógico e teu serviço, teu coração, tua paixão. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque muitas vezes nós não pensamos e queremos fazer as coisas no calor da emoção e não fazemos para ninguém. E também não é pensar demais e simplesmente não fazer. Nós precisamos pensar e fazer. Nosso coração precisa estar aquecido. Amém ou não amém, irmãos? Então nós precisamos entender e aplicar as verdades de Deus. E qual a primeira verdade de Deus? Vamos lá no texto para a gente caminhar, para finalizar, em Josué capítulo 1. Primeira verdade de Deus está no versículo 2 ao versículo 5. Moisés, meu servo, está morto. Josué, levanta-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou dar, como eu disse para Moisés. Desde o deserto e esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso. Ninguém poderá resistir os teus dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Viva o presente, irmão. O passado só serve para nos lembrar o que nós devemos fazer e viver no presente. A primeira verdade para nós estarmos vivendo uma vida animada, cheia de ânimo em Deus é: viva o presente. O passado é apenas para nos lembrar o que fazer hoje. Deus falou para Josué: Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu fui, lembra? Você está lembrando? Agora, esse passado vai servir para você entender o hoje, que eu estou com você também. Amém, irmãos? Nós precisamos viver o presente, queridos. Viva o presente. Pare de ficar remoendo o passado, mastigando as coisas que já foram. Em nome de Jesus. Para de ficar jogando na cara dos outros os erros que já foram, que já passaram para trás. As coisas agora se fizeram novas, irmãos. As coisas se fizeram novas. A gente fica com mágoa, com chateação, mas aquele irmão, aquela época fez isso para mim. Não, mas aquela pessoa fez daquele jeito para mim. Irmãos, vamos viver o presente que Deus tem para nós. Viva o presente. Josué, Moisés morreu. Ele viveu uma história muito bonita. Eu fui com ele, eu estive com ele, mas agora eu estou com você. Eu estou com você. É você que está responsável de colocar o povo na terra que eu prometi há 777 anos atrás para Abraão. Você está entendendo o privilégio que você está tendo? Passaram mais de 700 anos e a promessa está cumprida em você. Para de ficar choramingando e lembrando as lamentações da morte de Moisés e assuma a sua responsabilidade. Amém, irmãos? Viva o presente. Sempre relembre as promessas do Senhor. Sempre tenha isso na sua memória. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro e medita nelas de dia e de noite. Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Feliz, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar na conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores, mas antes tem satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Relembre as promessas do Senhor que Ele fez para você, para nós.
Traga à memória aquilo que dá esperança, queridos. Pare de pensar em coisas que são chulas, pequenas, medíocres. Mas e se não der certo? E se? Irmãos, traga à memória aquilo que dá esperança. Vai dar certo, em nome de Jesus. E meu passado, o passado do meu pai divorciou, mas o seu casamento vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas eu não sei o que não, irmãos. Vive o presente, confie no Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Segunda verdade, para nós entendermos e aplicarmos: seja forte e seja corajoso. Como eu falei, a palavra forte e a palavra corajoso aparecem mais de 6 vezes em apenas 4 versículos. Do versículo 6 ao versículo 9, que é o versículo-chave dessa campanha, nesses 4 versículos, a palavra forte e corajoso aparecem 4 vezes. Seja forte e seja corajoso. E mais vem a nossa pergunta: Lucas, é muito bonito ser forte e ser corajoso. E se eu não conseguir? Você está falando aí com ímpeto, com vontade, que a gente precisa ser forte, tem que ser corajoso. Mas beleza, Lucas, e se eu não conseguir isso? 2 Coríntios capítulo 12, a palavra de Deus diz assim. O apóstolo Paulo escrevendo de novo à igreja de Corinto: irmãos, nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim. Eu me gloriarei a não ser que sejam nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, pois eu estaria falando a verdade. Evito fazer essas coisas para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, entendendo de que por mim mesmo eu não consigo ser forte e nem corajoso, eu entendo que de mim mesmo eu não consigo ser forte e ser corajoso. Eu compreendo que a graça, um favor imerecido que Deus destinou a mim, já me é suficiente. E através disso, eu creio que esse poder dessa graça vai se aperfeiçoando em mim. Não se aperfeiçoa, vai se aperfeiçoando em mim. Portanto, através dessa graça, eu me gloriarei, eu me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder que é de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos que eu sofro, nas necessidades que eu tenho, nas perseguições, nas angústias que sofrem a minha alma, pois eu sei que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, irmãos, você não precisa ser forte e corajoso por você mesmo. O poder de Deus que te aperfeiçoa, que te faz forte e corajoso. É a graça de Deus que te faz forte e corajoso. Amém ou não amém, irmãos? Então, como ser forte, como ser corajoso? Confie na graça de Deus. Busque ser aperfeiçoado no poder de Deus. É o poder de Deus que irá nos aperfeiçoar, queridos. A nossa glória e força não estão em palavras de autoajuda, mas cravadas na cruz de Cristo. A nossa glória e força não estão em palavras, mas estão cravadas na cruz do Senhor Jesus. E é por causa dela que nós somos fortes e somos corajosos. Amém, irmãos? Então, qual a primeira verdade? Como acabar com o desânimo? Viva o presente. Segundo, seja forte e seja corajoso. Terceira e última verdade: Deus jamais nos desamparará. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué,
Não fui eu que te dei a ordem para você, e agora contextualizando, não fui eu que te dei a ordem para você preparar o povo, parar com essa choradeira da morte de Moisés, prepararem as malas de vocês, juntar as cabanas, tudo. Não fui eu que te ordenei, porque eu quero te dar uma terra prometida. Não fui eu que te dei a ordem. Novamente, seja forte, seja corajoso, Josué. Para de se apavorar, para de ficar desanimado, pois o Senhor, que é o Senhor seu Deus, está com você por onde você andar. Sabe o que Deus está falando para Josué? Josué, você até agora não entendeu que a ordem que você recebeu de você levantar e ir e trazer todo o povo para a terra prometida, fui eu que te dei. Se eu que estou te dando a ordem, significa que aquele que te deu a ordem também estará junto com você quando você cumpri-la. Só que eu acho que Josué não estava entendendo isso não. Eu acho que Josué, assim que talvez como nós, talvez a gente também entendesse dessa mesma forma, estava entendendo assim, meu Deus, Deus está me mandando, e está falando, vai lá Josué, seja forte e corajoso e eu vejo daqui o que vai acontecer. Não, mas aí Deus fala no final para arrematar, Josué, você não entendeu que eu estarei com você por onde você andar? Ou seja, você vai pegar suas coisas, vai falar para o povo ir, mas eu vou estar junto com vocês. Deus não nos desamparará, nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Timóteo capítulo 4. Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Todos que eram meus amigos me desampararam. Mas eu não quero que isso lhe seja imputado. Mas, Timóteo, eu sei que o Senhor esteve ao meu lado. E o Senhor me fortaleceu. Para que através de mim fosse cumprida a pregação. E todos ouvissem. E que eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má. E me levará salvo para seu reino celestial. A quem seja toda glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Todos podem nos desamparar, mas Deus jamais nos desamparará. Preso, injustiçado, sozinho, solitário, mas Deus esteve ao meu lado. Talvez você não tenha um amor de marido, talvez você não tenha amor de esposa, talvez você não tenha o amor de seus filhos ou dos seus pais, mas Deus jamais nos desamparará. Isso precisa motivar os nossos dias, queridos. Não são palavras de pregadores recortadas e bonitas, floreadas e mandadas como mensagens de bom dia no WhatsApp que vão te consolar. Mas são as verdades de Cristo, as revelações de quem Deus é. A simples palavra de que Deus jamais nos desamparará gera em nós alegria, esperança, verdade, força, ânimo. As verdades de Cristo nos motivam no dia mais ruim que nós possamos passar. O maior motivador que eu e você podemos ter é estarmos com vida e podermos mudar a nossa história pelo poder de Cristo Jesus e pelo poder do sangue do Senhor. Amém, irmãos? Quero te convidar a ficar em pé. Anima-te. Anima-te. Irmãos, desculpa, às vezes eu me empolgo demais. É porque eu amo falar de Deus. Eu amo. Lá no trabalho, eu entendi que aqueles policiais que estão lá comigo aquartelados, que trabalham comigo, eu sou pastor deles. Eu entendi isso. E você no seu trabalho, você é pastor daquelas pessoas. Ah, Lucas, mas eu sou nem auxiliar, você é pastor. Nós somos chamados para pastorear. Existem 3 tipos de pessoas: pastores, ovelhas e lobos. Você é lobo? Misericórdia que não, né, irmão? Olha lá, vigia. Nós somos ovelhas. Mas nós também fomos chamados para ser pastores.
Essa foi a palavra da grande comissão. Façam discípulos, ou seja, pastoreiem pessoas, levem até Cristo. E eu entendi que aquelas pessoas lá do meu quartel são minhas ovelhas. O Edinaldo, o pastor Hélio aqui, que são o Adaí também, que são policiais militares na reserva aí, né? Sabem a responsabilidade que é, né, Adaí? Né, pastor? Né, Edinaldo? É uma responsabilidade muito grande. E eu entendi isso, e eu comprei essa ideia. Eu comprei um bocado de Bíblia e saí distribuindo lá para os meninos lá. Sargento, falei que tá aqui para vocês. Eu não quero converter vocês não, só quero que vocês, no dia que vocês estiverem mal, abram a Bíblia. Não lembrem do Lucas não, lembrem da Bíblia. Irmãos, nós somos chamados de alguma forma para viver uma vida animada no Senhor e levar outras pessoas a descobrirem isso também. Quando nós entendemos essas verdades, tudo que nós fazemos, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, em qualquer lugar que nós vamos, nós somos levados a influenciar essas outras pessoas a viverem aquilo que nós experimentamos. Amém ou não amém, irmãos? Então nessa noite eu quero conclamar, se você está desanimado, se você está triste, se você está sobrecarregado, se anima, irmão. Deus jamais nos desamparará. Sai daqui com o coração quente. E a cabeça? Fria. Quando eu quero falar cabeça fria e coração quente, vocês entenderam, né? A gente pensa, raciocina, compreende as palavras de Deus e com um coração aquecido por amor a Ele nós vivemos. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito por nós, toda graça e misericórdia que o Senhor tem ofertado, Pai. Nós somos pequenos, Pai, somos teus servos, precisamos do Senhor. Jesus, não existe uma pessoa aqui neste mundo que não já tenha vivido um desânimo, uma tristeza momentânea. Mas, Senhor, eu te peço, não deixa, Pai, que esses desânimos sejam para sempre, Pai. Tem um tempo maior do que aquilo que deve ser. Não, Senhor. Senhor, nos traz o entendimento e a compreensão de que o Senhor nos fez para viver uma vida operante, viva, eficaz, Pai. Nos faça compreender e entender, Deus, que nós precisamos ter bom ânimo, coragem para enfrentar os desafios da vida, Pai. Senhor, mesmo que alguns desafios aos olhos de algumas pessoas sejam pequenos, como cuidar de casa, lavar uma roupa, mas, Senhor, que nós possamos encarar isso com amor, com paixão, porque nós fazemos isso para a glória do Teu nome. Nós não fazemos para nós, nós fazemos tudo que fazemos, se quer um almoço, um lanche, um lavar de roupa, um trabalhar, um pegar um ônibus, um pagar uma conta, tudo que fazemos é para a glória de Cristo, Pai. Então nos faça entender isso, Pai. Aqueles que estão desanimados, que estão preguiçosos muitas vezes, estão confundindo esse sentimento passageiro de preguiça com um desânimo. Senhor, nos traga clareza de ideias, abra os nossos olhos, tire as escamas, abra os nossos corações, Espírito Santo, e nos convença de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Alegra os nossos corações, aqueça os nossos corações, Pai. Que nós saímos daqui com o coração aquecido, Pai, aquecido de esperança, de fé e, acima de tudo, de amor pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vai animado para casa, rapaz. Chega em casa, faz uma sopa, esquenta um caldo, faz um hambúrguer, come aquele negócio com alegria. Dá um beijo nos meninos. Esse marido que saiu de casa brigado com ele, puxa esse homem, dá um cheiro no cangote nele, dá um cheiro no cangote de sua esposa, abraça seus filhos. Irmãos, vamos chegar com um ânimo diferente, porque o Senhor nos salvou. Deus abençoe.